Estamos de volta para mais um Escola Bíblica. Para si que nos está a ouvir na Rádio RCS, saiba que também pode assistir em opchannel.pt. Quero cumprimentar a Milu. Milu, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Daniel. É bom estar convosco, é bom estarmos à volta do mais importante, que é a Palavra de Deus. Hoje, como tínhamos prometido, vamos olhar um pouquinho para Apocalipse. E eu pedia-te precisamente que começasses com o sumário de hoje. Então, o sumário de hoje tem como frase, que vai exatamente sumarizar aquilo que vamos estudar hoje: qualquer abordagem dos acontecimentos dos últimos dias tem de manter Jesus à frente e no centro. E é isso que faz o livro do Apocalipse. Jesus mantém-se no centro. Toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, o último não seria exceção. Exatamente. Tu escolheste para a base da Escola Bíblica de hoje este versículo bíblico que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 6, que eu vou partilhar com todos. Diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Este versículo que vai servir de base para a nossa conversa de hoje, ponto por ponto, já deixa aqui uma luz de que é Jesus também ele o centro do Apocalipse. É verdade, Daniel, nem sempre nós temos essa noção. Quando se fala do livro de Apocalipse, e sobretudo este nome, Apocalipse, como sendo o último livro da Bíblia, muitas pessoas têm a compreensão deste livro numa forma não tão correta como ele realmente é. Que a verdade seja dita, numa primeira abordagem no livro de Apocalipse, sobretudo quem não tem contacto com a Bíblia, vê ali muitos monstros, bestas, Exato. Tudo muito complexo, e não fica uma primeira abordagem a noção de que Jesus é o centro de todo o texto e todo o contexto do Apocalipse. E a questão é mesmo essa: como encontrar no meio de toda essa história das feras, de todos esses monstros, várias cabeças, várias coisas... Pontas grandes, pontas pequenas. E aquilo que as pessoas retêm na sua mente é exatamente isso, ou seja, a parte um bocadinho complexa e parece difícil de compreender do livro de Apocalipse. No entanto, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, nós percebemos, como tu disseste muito bem, que a pessoa central do porquê de nós termos esta revelação, toda ela, a Bíblia completa, do Gênesis ao Apocalipse, é a pessoa de Jesus Cristo, e não é menos verdade no próprio livro do Apocalipse. E por isso mesmo nós encontramos a maior parte dos versículos serem relacionados ou estarem referentes à pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ver alguns deles, pelo menos para tomarmos como exemplo. Repara, mesmo no Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 18, quando diz aqui assim: e aquele que vive estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Portanto, aquele que vive esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Com certeza que isto é referente à pessoa de Jesus Cristo, que é séculos dos séculos porque é eterno, portanto é Deus, Jesus é Deus, vive, foi morto, portanto referente ao seu sacrifício, à cruz, e que agora vive por toda a eternidade após a ressurreição e, portanto, a pessoa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 5 do Apocalipse e no versículo 8, tu tens outro versículo que também fala do Senhor Jesus. Diz: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Repara esta figura que nós um pouquinho mais para a frente, numa outra lição, vamos ver do porquê de ser aplicada a Jesus Cristo esta figura do Cordeiro, e aqui, portanto, referente ao ministério, à função, o porquê, o objetivo de Jesus vir a esta terra, tornando-se ele o Cordeiro de Deus, para tirar, como diz o próprio versículo, o pecado do mundo. É o plano da salvação espelhado aqui em Apocalipse. Exatamente. Aliás, o livro do Apocalipse não é nada mais, nada menos do que a revelação deste grande conflito que denota que houve um objetivo de Deus que era a felicidade para toda a humanidade sem interrupção, e infelizmente houve um ser, como nós já dissemos nas aulas anteriores, que se opôs a este plano divino, que se rebelou contra o amor de Deus e acabou por interferir neste mesmo plano, ou seja, plano de quê? De felicidade para o ser humano. O plano de salvação que existia desde a eternidade, o Senhor acabou por completá-lo pelo facto de vir a
nesta terra e, como dissemos agora mesmo, tornar-se o Cordeiro de Deus. O próprio Jesus é o epicentro desse plano de salvação. Exatamente. E daí a existência do Apocalipse para falar deste grande conflito de um ser que não deseja de todo que Jesus seja o Salvador ou que nós aceitemos Jesus como Salvador para sermos salvos por Cristo Jesus. Por exemplo, temos aqui outros versículos, há vários. É interessante que no Apocalipse 19 tem esta imagem de Jesus no seu cavalo branco, como cavaleiro, não é? Como conquistador, como vencedor, como aquele que realmente está à frente de um exército, está à frente de uma guerra, de uma luta, mas que por seus méritos, é uma luta que ele venceu e é uma luta, como já dissemos em alguns programas, que se nos pusermos do lado do exército vencedor e daquele que é o capitão, que é o chefe dos exércitos, que é Cristo Jesus, com certeza temos esta alegria de sabermos que pelos seus méritos também podemos ser vencedores. Ora bem, e depois aquele versículo que tu próprio leste, que foi o que iniciou o estudo de hoje, de Apocalipse 21:6, quando diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu acho sempre muito interessante estas definições e estas formas de simbolizar o que é que Cristo pode ser na nossa vida. Repara, Daniel, ele é o alfa e o ômega, ou seja, o início da palavra do alfabeto grego, a primeira e a última, como que dizendo, antes de nós aqui estarmos, Jesus já era, e mesmo para além depois de aqui estarmos, Jesus continua a ser. Ou seja, isto dá-nos uma segurança quando ele diz, eu sou o princípio e sou o fim. Repara, em que sentido? A tua vida faz sentido de ser vivida quando tu apreendes este conhecimento que a palavra de Deus te dá, de saberes que a tua história de vida não está por acaso. Tu não vieste a esta existência por acaso. Quando tu percebes os planos que Deus tem para a tua vida, os planos salvíficos que o Senhor tem para toda a humanidade, nós sentimos-nos, como é que eu ia dizer isto, confortados, sentimos seguros e cuidados por alguém que sabemos ser o princípio e o fim, ser o alfa e o ômega. Ou seja, nada se passa nesta terra que Deus não tenha conhecimento, mesmo o próprio mal, e repara, Daniel, que isto é a tal questão, nós temos muita dificuldade às vezes de compreender porque é complexo, porque é que muitos inocentes sofrem, porque é que há tantas dificuldades, tantas angústias que nós não compreendemos, mesmo isso só é compreendido quando nós sabemos que há um Deus acima de todas essas coisas, que as mesmas só estão acontecendo porque Ele permite. E Ele permite, só até um determinado momento. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Ora bem. Sendo que só em breves momentos, porque estamos a finalizar, a questão princípio e fim não é fim de final, mas fim de objetivo. Exatamente. Não é? E o fim, sobretudo, do grande conflito. Ou seja, vai ter um fim, toda esta dor, todo este sofrimento, todas estas lágrimas, o luto, a morte, tudo aquilo que é consequência daquele que se rebelou contra Deus e contra nós, vai ter um fim. E, portanto, o Senhor Jesus... Amém. Amém. É o fim dessas coisas e Ele em breve retornará exatamente para dar esse mesmo fim. Correndo o risco de ser redundante, porque tu já estás a trazer a parte prática de toda esta lição, mas vamos ainda ao Aprendendo Fazendo. Então, no Aprendendo Fazendo, se calhar até acrescentar mais um ponto em relação àquilo que nós dissemos. Talvez seja alguém que nos esteja a escutar pela primeira vez ou pelas primeiras vezes e sempre sentiu no seu coração uma certa relutância para estudar este livro do Apocalipse, exatamente pelos seus receios, preconceitos, do que tem ouvido, que nem sempre pode ser muito verdadeiro. Então o nosso convite de hoje, do Aprendendo Fazendo, é por que não aplicar-se a um estudo genuíno e sincero deste livro do Apocalipse. Busque a ajuda de Deus, busque a força e a revelação que o Espírito Santo lhe pode dar e veja como a pessoa de Jesus Cristo é a maior e a mais bonita revelação que pode ter neste livro também do Apocalipse. Estamos a chegar ao fim, mas ainda faço mais um desafio para si que nos está a ver e ouvir, admitindo que muitas vezes este livro pode ser complexo, porque não até pedir ajuda ou solicitar um curso bíblico sobre este livro do Apocalipse, também Daniel. Enfim, vai descobrir um amor tremendo de Jesus Cristo e de Deus em todo o processo da salvação, onde eu e você estamos incluídos. Despedimos-nos por hoje, voltamos amanhã, se Deus quiser.